E aí, galerinha esperta, bom dia a todos, tá ok? Aqui quem fala com vocês é o professor Pedro de História e iremos hoje trabalhar com o capítulo 4, intitulado de A Sociedade da Borracha. Então vamos falar sobre uma breve história sobre a seringueira, da Amazônia. Vamos falar sobre os seus reflexos na floresta amazônica, em especial no Pará, no Amazonas e no Acre. Então eu queria que vocês pudessem muito lembrar dessa sequência cronológica: Pará, Amazonas e Acre, tá ok? E aí chama a atenção que nesse slide, por exemplo, vocês vão ver que o látex tem diversas funções, diversas utilidades. Por que eu estou colocando isso? Porque tem muitas pessoas que imaginam o látex só servia para os pneus. Na verdade não, vocês podem observar aí, ó. Servia para mangueiras, para correias, para equipamentos para anestesia, para para-choques, isolamento. Então é uma gama, é um conjunto de utilidades para o látex que não somente o pneu. Agora é claro que com a invenção da bicicleta e consequentemente dos carros e dos automóveis, nós temos aí a modificação dos hábitos, e os costumes da população europeia. E consequentemente isso vai afetar a região norte. Com a criação tanto de carros quanto de bicicletas, nós temos aí a permissão para as pessoas de percorrerem longas distâncias com rapidez e facilidade. Ou seja, permitir um encurtamento das distâncias. E como eu disse anteriormente, acabou afetando a região norte porque aqui nós tínhamos a matéria-prima que as indústrias, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, precisavam para a fabricação de pneus. E aí vocês podem observar, os carros da época. E aí chama a atenção, tem uma seguinte pergunta, mas afinal de contas, é um ciclo da borracha ou uma civilização da borracha? O mais correto hoje é chamar de civilização da borracha, porque afinal de contas, vamos observar que existe toda uma influência na economia, uma influência na cultura, na sociedade, na política daquele momento, no Pará, no Amazonas e no Acre. Por que não ciclo? Porque parece que uma ideia de ciclo, vai e volta. E não é isso que acontece em relação à nossa economia. Ela tem um início e tem um fim, tá bom? Qual é o tripé da economia da borracha? Qual é a tríade? É o seringal, seringalista e seringueiro. O que é o seringal? É o local onde se encontram as seringueiras, tá bom? Que pertencem a quem? Ao segundo item, seringalista. O que é o seringalista? O seringalista é o dono, é o proprietário dessas seringueiras. E quem é o trabalhador? O seringueiro. Na maioria das vezes, o cara que é nordestino. E chama a atenção que nós temos essa frase aí, que vai ser justamente aglutinada, somada com a frase também de dois professores, historiadores, Arthur César Ferreira Reis e Leandro Tocantins. No primeiro momento nós temos aí o barracão para Arthur César Ferreira Reis, equivalia à casa grande do senhor de engenho do Nordeste, açucareiro, assim como o barão da borracha, o senegalista, ao próprio senhor de engenho. A senzala, para o professor Leandro Tocantins, seria a selva. Ou seja, nós temos justamente aí esses historiadores falando que existe uma equivalência, existe quase que uma igualdade em relação às economias do açúcar no Nordeste e economia da borracha na Amazônia, Aqui nessa imagem, na outra também, vocês vão observar os seringalista, que são os proprietários. Na base, no próximo pé deles ali, vocês vão observar as bolas, de borracha que serão vendidas em Manaus e Belém para o mundo afora, para a Europa e para os Estados Unidos. Vocês podem observar como eles se vestiam bem, Ou seja, a maneira como eles se comportavam era totalmente em estilo europeu. Agora vamos falar um pouco sobre o seringueiro, o seu dia a dia. Chama a atenção que esse seringueiro, ele vem do Nordeste, na grande maioria das vezes. Em 1870, nessa década, nós temos uma grande seca e, consequentemente, nós temos agenciadores, tanto do Pará quanto do Amazonas, que vão até o Nordeste para poder, então, dizer uma promessa para eles. Olha, se você for para o meio da floresta amazônica, se você for trabalhar na captura, na extração do látex, você vai ter justamente uma melhoria na qualidade de vida. Então, como o povo estava passando fome, passando sede devido à grande seca, é claro que eu vim para cá. Só que ele não imaginava quais seriam os problemas que ele iria justamente enfrentar nesse momento, tá bom? E o que chama atenção é que quando o jovem, que vem trabalhar na Amazônia, ele não tem muita experiência, ele tem um nome chamado de brabo. O brabo, então, é aquele jovem que não tem nenhuma experiência com o trabalho de seringueiro. Já o cara que é experiente, ele é chamado de seringueiro, o bruto mesmo. Então, nesse momento, vamos observar que começou o seu dia a dia,
ele vai receber o seringueiro 2 estradas em forma de gota. Vamos imaginar uma gota. Então essa gota é o percurso que ele vai ter justamente, né, para recolher o látex. Ele vai extrair. Como vocês podem observar, ele vai talhar, vai cortar e vai colocar ali no final uma tigela de cobre ou latão para poder então escorrer ali dentro daquela tigela o látex, né, o líquido branco. E aí chama a atenção que nesse momento ele vai começar a fazer esse trabalho durante a madrugada. Alguns historiadores dizem que a partir de 5 horas da manhã até meio-dia, então ele vai fazer essa caminhada, esse percurso, esse corte nas árvores seringueiras. O que chama a atenção, meninos, é que nessas estradas, uma distância de uma seringueira para outra varia de 3 metros a 30 metros de uma seringueira para outra. Então você imagina o perigo, né, de ter uns animais selvagens, cobras, onças e por aí vai. Mas é o custo do trabalho, é o custo da vida nesse momento, né, para o seringueiro. E aí, consequentemente, quando dá meio-dia, né, até 1 hora da tarde, ele vai procurar almoçar, vai descansar. Mas quanto mais rápido ele puder terminar esse processo, ele volta de novo, né, para recolher esse látex e colocar num balde, num galão. Isso vai terminar lá por volta de 6 horas, 7 horas da noite, mais ou menos. E chamar a atenção para meus amigos que nesse momento, né, vamos observar claramente que ele, claro, totalmente exausto, o trabalho não pode parar, ele vai para um próximo passo. O primeiro passo é a coleta, o segundo é a defumação. O que é defumação? É a vulcanização. O que é a vulcanização, professor? É a transformação desse látex coagulado em bolas de borracha, tá bom? Então ele vai para um taperi, uma espécie de cabaninha. Essa cabaninha tem apenas uma entrada e em cima no teto apenas um furo. Então ele vai fazer lá uma fogueirinha e nessa fogueira vai colocar sementes oleaginosas, né, madeira, né, que consigam produzir fumaça. Só que o grande problema, meninos, como eu falei para vocês, só tem uma entrada e só tem uma saída em cima para essa fumaça. E é muito comum o seringueiro ter problemas, né, respiratórios, mas o seringalista está pouco se importando. O que ele quer ver é produção. Nesse processo todo, ele vai começar a pegar o látex e vai escorrer justamente, como vocês podem observar nessa imagem do canto direito de vocês, né, sobre uma madeira, até virar justamente uma bola de borracha. Euclides da Cunha é um literato brasileiro, né, e vai definir muito bem como é que é um seringueiro. O seringueiro é o homem que trabalha para escravizar-se. Como assim? Desde a viagem que o cara vai sair do Nordeste, até quando ele vai adquirir as ferramentas, os equipamentos para o trabalho diário, como teçado, lamparinas, tigelas de latão, por exemplo, esse cara sempre vai ser ludibriado, infelizmente. O que é interessante, por exemplo, quando chega o dia do pagamento, né, quando ele supostamente vai receber aquilo que lhe é conveniente, o seu salário, o, o seringalista vai estar no mercadinho chamado barracão e lá vai começar a descontar as dívidas do seringueiro. Sobra tão pouco para o seringueiro que ele acaba gastando tanto com bebidas alcoólicas ou com a prostituição. Tá bom, meninos? Infelizmente. Como assim prostituição? Pois é, isso já é uma outra história, mas infelizmente isso acontecia demais no meio da floresta amazônica. Nós temos 2 Charles que vão ser importantíssimos para a economia agomífera. O primeiro deles é aquele que vai revelar para o mundo científico, chamado, né, de Charles-Marie de la Condamine, um francês. O segundo vai criar a ideia da coagulação, a vulcanização, a defumação, que é o norte-americano Charles Goodyear. Esses dois, então, repito, são importantíssimos para fazer então da Amazônia o local para a retirada dessa matéria-prima. E aí vocês podem observar aí, ó, as bolas, né, de borracha esparramadas pelo chão, né? Não esqueçam, Pará, Amazonas e Acre. Aqui nesse momento nós temos um pequeno detalhe, que é o regatão, que é um comerciante dos igarapés. Como assim? Quem deveria vender os utensílios de primeira necessidade, alimento, né, ferramentas, deveria ser o seringueiro. Aliás, minto, né, o seringalista. Nesse caso, então, quem procura vender por trás é o regatão. O regatão ele vai ser o comerciante dos igarapés. Ele vai pegar sua canoa, seu barco, tá bom? Ou a sua gaiola, tá bom? Essa gaiola, essa embarcação que vocês observam aí. E vai percorrer os rios e igarapés da Amazônia, vendendo de maneira ilegal os seus materiais para o seringueiro.
Se o seringalista observar isso, no mínimo vai querer matar esse cara. Continuando. Aqui eu coloquei apenas para vocês entenderem que aqui nós temos a maneira como isso tudo era vendido, tá bom? Começava lá com seringueiro e iria terminar lá nos Estados Unidos, na Inglaterra e na França. A Bélgica também comprava, a Rússia também comprava nosso látex, a nossa borracha, enfim. E chama a atenção que esse sistema econômico de compra e troca é chamado de aviamento. Aviamento ou aviar é uma venda a crédito. Então, obedece toda essa ideia e essa cronologia, tá, meninos? Então, nesse caso, por exemplo, vocês podem observar que essa bola, ela sai do interior, vai para as principais capitais. Nesse momento, até então, é Belém e Manaus. E tanto em Belém quanto em Manaus era muito comum você ver as casas exportadoras, né, que são representações, né, das grandes empresas, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos. E de lá, de Manaus e Belém, era levado para Londres, para Paris, para Nova York e por aí vai, tá bom, meninos? Aqui nós temos um termo muito interessante chamado boom da borracha. Como ele coloca aí, é uma explosão de prosperidade, mas é muito rápido, é muito efêmero, é muito passageiro. E ele coloca também como sendo um período de rápida expansão das atividades econômicas, mas é acompanhada de especulação, seguido de recessão, de crise e depressão. Ou seja, o que ele está falando aqui? Que a economia gomífera para o Pará, Amazonas e depois o Acre vai ter um início, um durante, um final. Tá bom, meninos? O Brasil, como vocês podem observar no final desse slide aí, ele é o maior exportador dessa matéria-prima para o mundo. Inclusive, no mercado nacional, nós vamos corresponder a 40%. Nós somos a segunda economia ativa do Brasil. E qual é a principal atividade econômica? Café. Chama a atenção que nós temos a influência de uma ideia francesa, de uma ideia europeia, não somente aqui em Manaus, mas também em Belém, Recife, Fortaleza, São Paulo capital, Rio de Janeiro capital, né? Mais tarde Rio Branco no Acre, da chamada Belle Époque, né? A Belle Époque, para quem não sabe, é um período de efervescência, de modernização, né? Então é muito comum você ver, como vocês viram naquela imagem lá, por exemplo, os seringalistas, os donos dos seringais, usarem roupas finas, né? Ternos, gravadas, seus chapéus. As mulheres também usando seus nababos, seus vestidos, seus chapéus, né? Muito bem decorados. Então tudo isso é uma influência que nós vamos observar inclusive até hoje, né? A influência dos estrangeirismos, a influência do mercado externo em relação ao nosso país. Então era muito comum você ver justamente em Manaus, inclusive ali próximo do Tetramazonas, escolas de idiomas. Como eu falei para vocês, inclusive naquela visita técnica, né, que nós fizemos. E aí era interessante, né, porque alguns historiadores, eles falam que Manaus, né, era uma cabocla metida gringa, né, com traços nativos, porém querendo dar uma de europeia. Em Manaus, por exemplo, existiam casas de diversão, de cinema. Nós vamos observar no final do século XIX a chegada de um circo russo-japonês, um clube de futebol, tênis, luta romana, tiro ao alvo, ciclismo. Então essa era a atividade de lazer daquela época para a elite, tá bom? Inclusive era muito comum você ver corrida de cavalo, né? Um hipódromo no chamado Prado Amazonense, no Derby Clube, às 2 horas do domingo, era sagrado isso. E aí você vai ver essa imagem aqui, nós temos a Avenida Eduardo Ribeiro, né? E ali as construções paralelas, né? Que mostram justamente esse momento de esplendor. E aí, claro, nós temos o nosso maior símbolo, né, da economia gomífera, que é justamente o Teatro Amazonas. O professor inglês Eric Hobsbawm fala que é uma catedral característica da cultura burguesa em meio à selva. A historiadora Ana Maria Dal, ela fala que o Teatro Amazonas foi na década de 1900 o centro mundano e político da alta sociedade amazonense. Era o local onde a elite, né, os ricos se reuniam para discutir política, para festas e por aí vai. Você observa o interior, um dos teatros mais lindos, não só do Brasil, mas como do mundo, tá ok? E claro, né, nós temos outras obras que foram criadas nesse momento, como vocês podem observar desse lado direito de vocês, o Mercado do Lisboa. Nós temos de um outro lado aqui esquerdo uma casa exportadora internacional. No lado direito nós temos o Hotel Cassino, um local de jogos e de prostituição.
Nós temos no canto esquerdo de vocês o Igarapé do Espírito Santo. Lá em cima nós temos o que nós conhecemos hoje como Igreja da Matriz. O Igarapé do Espírito Santo não existe mais, ele foi aterrado durante o governo de Eduardo Gonçalves Ribeiro, tá bom? No lado direito de vocês nós temos o Cine Teatro Guarani, um dos primeiros, ou se não o primeiro cinema em Manaus, mas que hoje não existe nem o espírito desse cinema, né? Aqui nós temos as sementes, tá ok? Interessante aqui, chegando já à parte final do nosso assunto, é sobre a questão da conquista do Acre. O Acre, para quem não sabe, esse território ele pertencia justamente à Bolívia, né? O que chama a atenção é que vamos observar que começou a ocorrer um grande deslocamento de seringueiros daqui, da parte do norte, né, em especial do Amazonas, para aquilo que um dia vai ser conhecido como Acre. Então o governo boliviano percebeu a situação e começou a, claro, a agir. E vendeu essas terras que começavam a ser ocupadas por brasileiros para os norte-americanos. E os norte-americanos começaram a criar a empresa Bolivian Syndicate, o que gerou muitos conflitos. Chama a atenção que um dos líderes, justamente, né, para fazer do Acre independente ou fazer com que o Acre seja pertencente ao Brasil, é Plácido de Castro. Inclusive, em 1899, ele esteve à frente, né, lutou contra os bolivianos e realizou, né, a famosa Revolução Acreana de 1899. Mas em 1899 ainda, né, vamos perceber claramente, né, os bolivianos começam a distanciar-se, aceitam a derrota, e quando chega em 1903, nós temos a assinatura do Tratado de Petrópolis, onde o Brasil ele pagou pela anexação do Acre por volta de 2 milhões de libras esterlinas e prometeu também aos bolivianos a construção de uma ferrovia denominada Madeira Mamoré, chamada de a Ferrovia da Morte, a Ferrovia do Diabo, ou o que liga o nada ao lugar nenhum. Qual era a intenção da criação dessa ferrovia? Lembrando que ela foi criada. O problema é que quando ela foi finalizada, já não existia mais nenhuma economia da borracha, tá mesmo? Então era muito delicado isso. A intenção era que os bolivianos, assim como nós também brasileiros, pudéssemos escoar nossos produtos até o Atlântico. Mas como eu falei para vocês, quando foi concluída a sua construção, já não existia mais economia da borracha, tá bom? Só para ter uma ideia da gravidade, né, da construção dessa ferrovia, ela resultou em mais de 6 mil mortes de trabalhadores de diferentes nacionalidades, tá ok? Inclusive norte-americanos. Aqui nós temos justamente o processo de declínio da nossa economia. Estávamos muito bem até mais ou menos o ano de 1903 e tudo começou a cair de maneira brusca. Mas por quê? Aqui nós temos o símbolo da economia da borracha naquela época, muito bonita por sinal. Porque afinal de contas chama a atenção que nesse momento nós, como diz a professora Barbara Stein, ela fala que nós não tínhamos uma preocupação dos políticos em relação à economia bomífera. Ou seja, o povo estava mais preocupado com o café do que com o norte e sua economia da borracha. E ela fala que nesse momento, né, como é muito comum até hoje, né, a região norte ela é muito esquecida, como naquela época também foi, devido à questão de comunicação, da navegabilidade, por aí vai. Então isso prejudicou demais a nossa economia. Chama a atenção também um fato muito interessante, é esse inglês aí, Henry Wickham. Henry Wickham veio para cá como pesquisador e o cara simplesmente levou 70 mil sementes de seringueira e levou para Londres. E lá fez pesquisas no laboratório de Kew. O que chama a atenção é até que ponto ele foi culpado, até que ponto ele foi inocente, até que ponto o governo deixou frouxo, né? E até que ponto ele pode ser responsabilizado como um crime de biopirataria. O que acontece, meninos, é que ele começou a fazer as suas experiências na Inglaterra e depois levou essas primeiras mudas, primeiras sementes que deram sucesso em laboratório para as colônias inglesas na Ásia, Ceilão, Singapura e na Malásia em especial começou a ter sucesso isso, ou seja, lembra quando eu falei para você lá na frente que uma distância de uma seringueira para outra variava de 3 a 30 metros? Os ingleses conseguiram reduzir isso numa distância de 1 metro, 2 metros, 3 metros. Ou seja, quando tem uma redução de distância, consequentemente nós temos um aumento produtivo. Então, quando começou a dar os primeiros sinais, né, de sucesso na Ásia, a produção começou a aumentar, nós não conseguimos acompanhar.
Ou seja, devido à falta de responsabilidade política, à falta de pensamento do futuro, o que é muito comum até hoje no nosso país. E chama a atenção que o Glauber Rocha, né, ele vai dizer, inclusive para o Amazonas, em 66, que a ambição que gerou a conquista que gerou o extrativismo, onde os caudilhos, coronéis, né, fixaram suas leis homicidas, o extrativismo que gerou as súbitas fortunas de aventureiros dos quatro cantos, era o Eldorado, o esplendor de uma selvagem nobreza dos trópicos cujos cenários e costumes foram importados na Inglaterra, França e Itália. Tá bom? Então o que nos resta hoje é só relembrar, né? Através do mercado municipal, relógio municipal, a Castelhana, o Teatro Chaminé, Largo Sebastião com o Teatro Amazonas, com a Matriz, o Palácio da Justiça, o Palácio Rio Negro, aquilo que um dia experimentamos como sendo um dos centros produtores da economia da borracha mundial. Hoje só nos restam as lembranças, infelizmente. Galerinha, finalizando então o nosso assunto do capítulo 4, nós temos aí então atividades, tá ok? Páginas 63, 65 e 68 do livro SAIS. Na segunda-feira eu queria muito que vocês pudessem fazer o AS também, as páginas que aí estão, e também a atividade suplementar em relação ao livro SAIS, eu queria que vocês pudessem fazer o Explore seus conhecimentos. Bom, no demais é isso, tá, queridos? Até a próxima. Deixo aqui um forte abraço para vocês, saudades, e essa frase é para poder então nos animar. Que Deus nos abençoe e nos ilumine sempre. Tá bom, meninos? Fui!